Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou cirurgião vascular e hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso que é do Ayurveda. A gente vai falar exatamente dos cuidados das mulheres em relação ao ciclo que ela tem naquele período menstrual. E para isso, trouxemos uma especialista nessa área. Não é qualquer pessoa, aqui é só gente top. Doutora Melina Dal, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Bem, a gente vai falar de um tema que eu não conhecia, Uhum, até a gente começar a bater um papo lá no Zap Zap e você me orientar e eu fui atrás. É uhum. um tema que não é novo. Não. O que é o Ayurveda? Bom, a Ayurveda é uma medicina indiana milenar que tem mais de 5.000 anos, que ela cuida justamente deste equilíbrio, né? Trazendo essa consciência do equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Então, ela é uma medicina preventiva. E o Ayurveda, ele significa Ayur, que é vida, e Veda, que é conhecimento. Então, ele é o conhecimento, o estudo sobre a vida. Perfeito. Então ela nasceu há muitos anos atrás na Índia. Isso, na Índia. Isso. E é aplicada até hoje lá também. Sim, até lá. É Isso. aplicado, é isso mesmo. E aí chegou no Brasil e hoje é uma coisa que eu já vi também que faz parte muito dessas terapias complementares, inclusive no nosso sistema único de saúde, né? Perfeito, isso mesmo. Já está incluso no SUS. Perfeito. E ela faz uma das coisas assim que me chamou a atenção, ela tem um efeito complementar à medicina tradicional nossa, que é ocidental, ou ela conversa diferente, ou elas podem ser algo juntas aí? Como é que funciona? A ideia é que elas sejam integrativas mesmo, né? O Ayurveda, ela é uma medicina integrativa, então, na realidade, ela é uma medicina preventiva, mas que ela trata algumas doenças das quais a medicina ocidental diz que não tem cura. Mas, em alguns casos, eu acho muito legal para complementar, como casos de doenças autoimunes, cânceres, né? A gente trata com a medicina convencional que tem os medicamentos ocidental, e com a Ayurveda a gente pega alguns tratamentos para amenizar questões como, quimioterapia, entre, né, outros malefícios, né, que são Às vezes até causados. do próprio tratamento ou da própria Exato. doença que a medicina tradicional não Sim, está conseguindo auxiliar por completo. exatamente. Tá. E essa visão do Ayurveda, então, eu dificilmente eu vou cuidar de alguma coisa de forma muito isolada se for uma doença já. Assim, Uhum. falar exclusivo Ayurveda, ou a gente consegue tratar algumas coisas com esse Com tratamento essa também. especificação, né? Isso, Consegue também. também. Eu particularmente, né, me foquei na parte assim mais energética, mais sutil. Só que quando a gente faz a formação como terapeuta ayurvédico, a gente tem esse panorama geral que há 8 especialidades dentro da Ayurveda. Então tem alguns especialistas que tratam mais essa questão de doenças, de casos clínicos, de cirurgias até. Ah, legal. Então vai É, muito além daquilo que eu estudei, hein? muito além. Muito além. Olha só, muito bom. A gente estar num papo aqui, você já me trouxe novidades. Aham. Uma das coisas que a gente sabe muito bem é que a Índia existe uma relação muito grande com os deuses e tal, o politeísmo do hindu e né, deles. Uhum. E o Ayurveda, ele tem essa relação com alguma religião especificamente, com o hindu ou não? Ela consegue abraçar qualquer pessoa que tem outra religião distinta. Assim, o Ayurveda ele não é uma prática, digamos, religiosa, né? Mas ele tem sim essa correlação com o hinduísmo, ele anda junto, porque a gente tem uma das especialidades do Ayurveda é o Jyoti, que é a astrologia védica. Então, para determinadas doenças, a gente recomenda o uso de mantras, o uso de cristais em determinados dedos para trazer um equilíbrio para aquele dosha, para aquela doença. Então, assim, tem uma parte mística do Ayurveda, assim, bem ritualística, que eu particularmente gosto bastante, né? Não, legal, legal, né? Porque a gente vê É. muitos tratamentos, inclusive eu vou citar aqui a acupuntura, que tem uma Uhum, correlação com pedras, com pontos, com detalhes que sim. antes eram muito, Flora, isso aí não funciona, a gente tinha essa ideia. E Aham. hoje já virou uma terapia quase que exclusiva para muitos tratamentos, né? Sim, com certeza. E
paralelo, a gente tem a marmoterapia, né? Já que você falou de acupuntura, que a marmoterapia são também pontos que a gente pega já com pressão, que são 107 ou 108, 107 pontos de compressão pelo corpo, que a gente faz, né, uma massagem nesse ponto para liberação bioenergética, semelhante à acupuntura. Então, Legal. na massagem terapêutica, tipo, que a gente chama, né, de Abhyanga, que é uma massagem de nutrição, uma massagem de tratamento, de pacificação do dosha vata, que depois a gente entra adiante, a gente pega esses pontos, que são esses nadis, que são os meridianos de liberação. E aí também tem um efeito, então, semelhante ao da própria acupuntura, né? Sim. Alívios de dores, de melhoras de outros, até de Aham. órgãos, intestino e Sim, tudo. Tudo isso tem exato. também. Também. Olha só, tô gostando, tô gostando. Adoro essa visão assim. Outra coisa que eu queria entender também do Ayurveda é em relação à formação. É obrigado a ter alguma formação específica para você chegar onde você chegou hoje? Ou é um curso isolado? Como é que funciona a formação de um especialista nessa área? Bom, quando eu fiz a minha primeira formação como terapeuta Ayurveda, não precisava, né, ter nenhum, assim, conhecimento. Se bem que a gente vai vendo, né, que ela usa muito, óbvio, da biologia, da química, né, então Sim. você tem que ter uma base para poder compreender e uma dedicação. Mas depois eu fiz a pós-graduação, né, em medicina ayurvédica, aí sim precisava ter um ensino superior para poder fazer a pós-graduação. E ela hoje, você está falando que é algo milenar, né? Eu Sim, cheguei a ver que é mais de 3 mil anos mais já de que 5 já mil. existe. É, 5 mil mais anos. de 5 mil. Então tá, eu fiz as contas até a menos aqui. Aliviei. A medicina moderna tem muito menos tempo, né? Sim, Então já é uma coisa que me chama muita atenção. Ela consegue ser aplicada tranquilamente hoje nos tempos modernos. sim, com certeza. Com certeza, porque como a gente estava, né, até conversando agora há pouco, ela é muito lógica. Então, ela traz essa consciência do equilíbrio. Que parte tua, que elemento teu está em desarmonia, que a gente precisa de um outro elemento, seja uma alimentação, seja uma rotina, para equilibrar essa balança. Então, ela chega a ser óbvia. E aí, por essa lógica, né, matemática, aí você fala, nossa, faz sentido. Por isso que cada vez mais os médicos convencionais estão se abrindo, né, para as terapias integrativas e para não ser algo para separar, mas para integrar mesmo, né? Eu sou um exemplo desse. Eu estou me apaixonando em medicina integrativa. A gente já teve aquela que falando de odontologia integrativa. A gente vê que é uma Ai, que visão muito legal. mais completa do ser humano Sim, do que aquela visão só do eu vou tratar o seu fígado, eu vou olhar só para o seu fígado. O Ayurveda exato. ele vai enxergar muitos outros Tudo. itens. Falo mais, né? Tipo assim, você deu exemplo de fígado, mas vou dar um exemplo de dor de cabeça. A dor de cabeça, pro Ayurveda, ela pode ser uma dor de cabeça de vata, de pita ou de kapha. Então, dependendo de como se manifesta a dor de cabeça, se é uma dor de cabeça que vai e volta, se é uma dor de cabeça mais latejante ou uma dor de cabeça de mais peso, a gente trata pelo dosha, de como ele se manifesta. Entendi. Então, Então, todas as mudam doenças a detalhes, gente mudam olha tudo. exatamente qual que é o órgão, né, que está afetado, a gente vai fazer essa correlação com o elemento, né, que está associado ao dosha, ou a forma como essa doença se manifesta. Então, por isso que a gente sempre pergunta, né? Ah, tô com uma dor de cabeça, queixa. Tá, mas como que ela é? Para tratar a raiz dela, e não só a causa momentânea, Entendi. entende? É muito comum o paciente, essa pessoa te procurar com uma queixa específica ou já tem às vezes fala, olha, doutor, eu queria me tratar como um todo. Isso É, também é possível. sim, como um Mas qual é o todo. mais comum assim que chega em consultório habitualmente? Olha, assim, as pessoas que chegam até mim, normalmente, eu vejo que tem vindo muita gente com depressão, com ansiedade, com burnout. Hoje são as causas que eu vejo mais comuns que eu tenho atendido, né? Então, assim, são ajustes que eu faço na rotina da pessoa, inclusão de atividade física, inclusão de meditação. Então, eu receito para a pessoa, tipo, meditação, Sim, sabe? Receito atividade física. Então, eu passo para ela um planner, né, de uma rotina para ela mudar. E assim, nem sempre é o que ela esperava, né? Só sim, que sim. a gente precisa. Por isso que hoje eu gosto mais da mentoria. Porque a mentoria é um acompanhamento de 3 meses que eu faço realmente essa mudança de 180 na vida da pessoa, sabe? Para incluir ela numa rotina mais equilibrada, com mais disciplina.
E essa abordagem, você falou aí de exercício, alimentação, mas o que muitas vezes é importante para essa pessoa mudar no dia a Bom, dia? assim, Sono, basicamente o descansar sono, melhor. sim, as eliminações, né? É algo que a gente sempre olha. Então, assim, o intestino é o nosso segundo cérebro. Nossa, todo mundo fala isso agora, eu tô achando É. maravilhoso. Faz todo Então, sentido. como que estão as suas eliminações? Como que estão suas fezes? A gente olha muito, né? É muito engraçado. As pessoas às vezes ficam meio assim quando eu falo, como que é suas fezes? Ela é normal? Ela é mais mole? Poxa, Ela doutor, eu vim falar afunda? de Ela depressão. apoia? É porque depressão está associada, né? Exato, eu tenho visto isso cada É, vez mais, estudos sim. mostrando isso, não é opinião. Exato. Pessoa que tem uma constipação, ela tem uma tendência a ter depressão. Olha só que Tá legal. totalmente associado. Totalmente. Bom, Então, a gente regulando o intestino dela, ela melhora também desse caso clínico de depressão, de ansiedade. e o ambiente de convivência, às vezes você pede para alterar coisas de ambiente também? Também. Tem uma. Aromas, tudo isso pode entrar também nisso? Também. E assim, isso não vem do Ayurveda, isso vem de outros estudos, a comunicação. Eu trago muito esse alinhamento, né, da pessoa sobre qual que é a forma que ela se comunica no ambiente dela, seja de trabalho ou nas relações dela. Porque o que que acontece? Por exemplo, né, tô com um caso de uma pessoa que ela tá passando também numa mentoria individual comigo. Certo. Então, ela veio de um burnout e de uma ansiedade, e ela precisa, e de uma enxaqueca crônica. Ela precisou ser afastada do trabalho. E aí, assim, com a prática de meditação e de trazer consciência sobre ela falar sobre aquilo que ela não tá achando certo no trabalho, e não se calar, não engolir sapo, eu comecei a alinhar a forma dela se comunicar e dela poder se expressar, e melhorou os sintomas, Olha só. Olha, eu já sabe? estou pensando aqui em de fazer negócio, chefe. Temos que conversar depois, tá? Depois do meu Ayurveda aqui, tá? Não, mas é interessante, porque uma das coisas que eu tenho percebido muito nessa visão mais geral, integrativa das pessoas, é a mudança do comportamento, inclusive, seja ambiente de trabalho, Sim. familiar e tal. E uma das coisas que eu achei muito curiosa é essa forma de comunicação, de você Uhum. mudar, inclusive com melhoras de capacidade de rendimento no trabalho, na vida. Sim, exato. Inclusive, né, uma vontade que eu quero estudar mais, entrar, né, nessa nova lei que entrou agora, a NR1, né, que todo mundo tá falando, de Qual saúde lei? Ah, de mental. saúde mental, tá. Saúde mental dentro do trabalho, justamente para trazer essa harmonização dentro das empresas, dos ambientes de trabalho. Porque que eu vejo, por exemplo, o caso dessa minha cliente, né? Ela tinha uma chefe que, pelo visto, era uma pessoa meio tóxica, e ela se reprimia, ela se tensionava, ela tinha medo de falar para a chefe ou de recusar algum serviço. Então, por conta dessa retração, ela, né, ficava ansiosa. Por conta do excesso de ansiedade, gerou estresse, gerou as dores de cabeça, gerou burnout. A partir do momento que eu falei, olha, você é funcionária pública, pede para mudar de cargo, de setor, sabe? E passa a falar o que você não está gostando ou que você está com excesso de trabalho, sabe? Passa a se comunicar, não tenha medo. Tipo assim, eu trouxe esse encorajamento para ela, sabe? Sim. E não falar como algo acusatório, mas falar como você está se sentindo com essa pressão. Exato, para equilibrar as coisas para ela e no Exato. ambiente de trabalho como um todo. E aí o resultado foi melhor do que ela imaginava. Houve uma aceitação e ela, né, pôde voltar para a área dela, sabe? Ela tá Legal. super feliz, assim, né? Tipo, 4 semanas de atendimento, ela já tá, Já assim, mudou outra completamente. pessoa. É, E esses atendimentos são feitos individualmente ou podem ser em grupos em determinadas situações? eu faço das duas formas. Faço em grupo e faço individual. E Relacionamento familiar, tudo isso pode estar envolvido às vezes também nesse auxílio. pode Legal. sim. Para lifestyle, assim, para mudança de estilo de vida, às vezes eu faço mais em grupo, né? Aí às vezes alguma coisa mais particular, aí eu faço individual. Individualizar. Exato. E além de todos esses cuidados, vocês também passam algum tipo de tratamento? Eu vi que tem alguma coisa de ervas, tal. Isso também pode entrar no tratamento da pessoa. Também, isso. O Ayurveda, ele é 100% natural, né? Uma coisa que a gente sempre fala é sobre o desembalar menos e descascar mais. Então,
Ai, o que que eu compro? Vai na feira. Tudo que tem na feira você pode comprar, né? Se puder, orgânico, melhor ainda, Legal. né? O meu sonho é ter minha casinha assim no mato, poder plantar minha hortinha e tal, né? Esse é o meu sonho ideal, né? Seria um show, né? É, e assim, é aquela coisa que eu costumo falar, né? O Ayurveda é tipo assim, a vovó te ensinava, né? Ai, você tá com gases, toma um chazinho de erva doce. Ah, você tá com dor de cabeça, toma um chazinho de hortelã. Então, o Ayurveda é mais ou menos isso, Eu ouvi muito, sabe? tá bravo, calma, camomila. Isso, exato. É o básico funciona, sabe? Só que se você tá intoxicado de medicamentos, comendo, né, come junk food, enfim, tem uma alimentação ruim, não tem um sono equilibrado, aquilo que a gente estava falando, né? O intestino está funcionando, você fica com excesso de AMA. AMA são toxinas. Tá. Então, a absorção das ervas, ela não vai ser tão eficaz. Por isso que a gente tem que passar por uma dieta de desintoxicação. E dependendo do caso, pode ser uma dieta de desintoxicação mais leve, ou às vezes, em determinados casos, a gente encaminha para um panchakarma, né? Não sei se já ouviu falar. Não. Não? O que que é um panchakarma? O panchakarma, ele é uma desintoxicação a nível celular, né? Então, assim, Tudo natural. tudo natural, tudo natural. Então, por que pancha? Porque são 5 tratamentos, 5 karmas, né? Pancha significa 5. Então, você tem ali a parte da alimentação, que é uma alimentação detox, nesse caso, é uma alimentação vegana, né? Entendi. Evita E carnes em geral e isso. outros também, laticínios, tudo isso evita. Laticínio tem por conta do ghee. A gente usa muito ghee como medicamento, né? O ghee, para quem não conhece, é a manteiga clarificada. Tá, entendi. Então É, vem do animal, tá. vem do animal. E aí tem essa dieta, tem essa desintoxicação. Aí a gente passa pela parte de Vamana, que é um vômito terapêutico, né? Então, assim, você toma um chá, 3,5 litros de um chá detox, e aí, né, o médico ayurvédico, ele vai lá e dá uma cutucadinha, assim, aí você começa a Pra sair vomitar, tudo? pra sair tudo. Olha que É, legal. Legal, não sei se é legal, mas é ótimo. diferente. É. Aí tem o Viretina, que é uma diarreia provocada. Então você toma um comprimidinho, aí faz essa limpeza também. Aí tem os bashes, né? O bache interno, que ele é feito via reto, né? Retal também, para Retal, limpeza, para tá. limpeza, porque ele já vai direto ali no intestino, né? Então ele limpa. E aí tem a parte de nutrição. Então, a nutrição são as massagens terapêuticas, as massagens ayurvédicas, os bastes externos, que são como se fossem piscininhas de óleo que a gente coloca no coração, no ventre, na lombar. Legal, deve ser gostoso. É Depois de maravilhoso. vomitar e ter uma diarreia daquelas, eu acho que isso aí vai ser, né? Vamos lá, não é tudo tão ruim assim, né? Não vou meter um VAP dentro de você e depois vou. Isso. E o que todo mundo sempre fala, nossa, o Ayurveda é daquele olhinho que fica na testa, né? Que é a Shirodhara, que é bem famosa, que é um fluxo de óleo contínuo, morninho, que fica caindo na testa, assim, fazendo uma massagem, sabe? Que é Viagem, você vai para outro lugar. super relaxante. É, Então tem muita coisa de massagem, meditação e relaxamento também. tem, Tem muita coisa disso. tem, para equilibrar o dosha vata, que é esse dosha que rege o movimento, né? É o primeiro dosha a ser desequilibrado. Eu vou querer entender desses doshas aí também. Mas aí eu queria entrar Aham, exatamente no ciclo das mulheres, os 4 ciclos que a gente sim. ficou de conversar aqui. Uhum, Eu vou falar os ciclos que eu pesquisei. tá bom. Menstruação, o folicular, o ovulatório e a fase lútea da mulher, que é o ciclo da Uhum, menstruação, para todo mundo sim. entender melhor. E aí, como que o Veda. Ayurveda, olha, não é fácil, ele entra de forma geral nisso aí também. Uhum. Então, a gente traz muito essa conscientização da mulher entender e respeitar os seus ciclos, né? Porque hoje, né, que a gente vê de forma geral? Que as mulheres não têm conhecimento sobre o seu ciclo menstrual. Muito comum na medicina ocidental mesmo. É É, sofrido. Sim. exatamente. Toma o anticoncepcional, coloca o DIU, né? A gente, mas tem DIU de cobre, não tem hormônio, mas ele tá machucando o teu útero.
Ele Sim, tá ele estimula causando uma exatamente isso. inflamação no teu útero Sim, e logo um desequilíbrio e aumentando o teu fluxo menstrual, né? exato. É um objeto estranho dentro de você, né? É feito para isso mesmo, é para incomodar, na É para verdade, né? incomodar, Exato. exatamente. Então, assim, por que, né? Essa é uma pergunta que eu sempre falo, né, para as mulheres. Por que você não busca o autoconhecimento? A mulher, ela tem a chance de engravidar durante, uma janela de 6 dias, que é a fase ovulatória, né? Que é um dia mesmo que ela tem a ovulação, Sim, 3 dias que pode acontecer de, né? Tem uma relação sexual, tem uma ejaculação, o sêmen fica lá, ele fica vivo, ou depois. Mas a chance é muito pequena. sim, E os homens que são férteis todos os dias, a mulher não. Então, por que que você tem que se intoxicar e tomar um medicamento? Não é melhor você adquirir o autoconhecimento, saber quando que é a tua fase ovulatória e aí neste período você tomar mais cuidado, usar um preservativo? Não é muito melhor, né? sim. Se Porque você daí entendi. você está mais conectada com o seu corpo. Aí vem muita gente falar: ai, mas eu tomo por causa da endometriose, o médico me passou. Mas o anticoncepcional é um anticoncepcional, ele não é um remédio para endometriose, Sim, ele vai tentar entende? fazer o controle de uma outra área para diminuir o estímulo da endometriose. Entendi Por que também. que você não trata isso? E como que você trata isso? Você tem que entender primeiro, tem as questões sistêmicas, né, que não é a minha especialidade, aí posso encaminhar para uma consteladora, né? Como que é a tua relação com a tua mãe? Você tem que entender isso, como é a tua relação com o teu feminino e como que tá a tua rotina, como que tá a tua alimentação. E aí entra de novo, as pessoas às vezes não querem mudar a rotina, não querem mudar o estilo de vida, a alimentação. Elas querem tomar uma pílulazinha mágica, Exato, só que resultado imediato. que vai desencadear depois É, porque a outras disciplina é doenças. difícil, né? Desculpa, a gente vai ter aos montes, né? O trabalho é pesado, tal, por isso que eu durmo um pouco, por causa daqui, mas se a gente ir organizar, então você vai ter essa função de ajudar a organizar a vida da pessoa também. Exatamente. Essa é a minha função, organizar a vida da pessoa. Mas e trazer esse comprometimento e responsabilidade para ela, porque eu tô fazendo a minha parte. Eu faço os meus 50%. Agora você vai ter que fazer os seus 50% também, Sim, né? senão não vai Senão, chegar, não tem mágica, exato. exatamente. Agora, quando eu trago essa responsabilidade para os meus clientes e eles fazem 50% deles, nossa, é uma mudança de vida assim extraordinária em 3 Entendi. E você meses. falou do autoconhecimento, que é importante e tudo mais. Como é que funciona esse autoconhecimento? É na consulta mesmo que já começa esse bate-papo ou a pessoa faz algumas Sim. atividades em casa? Não, é na consulta mesmo. Eu entender como que é a rotina dela, como que é a alimentação, que horas que ela dorme, que horas que ela acorda, se ela vai no banheiro, né, de ficar todos os dias, se ela faz atividade física, se ela não faz, como que a mente dela é agitada, irritada, tem uma tendência mais depressiva, Então você estuda também um pouco o estilo dessa pessoa. Você conversa total. ali, porque às vezes é desejos, preocupações, tudo isso entra nesse assunto também, nesse bate-papo inicial Sim, ali. tudo, tudo. A Ayurveda é esse 360, engloba tudo, Legal. exatamente. A sugestão é fazer isso como uma forma preventiva ou simplesmente terapêutica? Porque você falou muito de prevenção lá no começo. Sim. Mas eu faço só prevenção ou posso já, aquela pessoa já tem aquela queixa também nessa área de menstruação, já também fazer a terapia e não só a prevenção? Ambos, serve para ambos, né? Eu falei inicialmente, o objetivo do Ayurveda é ser uma medicina preventiva para a gente ter uma vida longa e saudável. Mas, sim, se já tem desequilíbrios instalados na vida dela, né? A gente pode tratar esses desequilíbrios, com certeza, né? E falou antes tarde que mais tarde, né? Faz sentido, faz sentido. Nós médicos também, né? A gente fala, pelo amor de Deus, procura logo, porque é mais fácil É, tratar no começo, né? Isso aí é meio exato. que óbvio até. Exato. Os primeiros sintomas, assim, né, a gente fala que já vão dando sinais. Então, Né? tá atento a isso. Tá, e o Ayurveda você falou de doshas. Uhum, Doshas, essa é a palavra, né? O isso. que que são doshas? Bom, doshas é o teu biotipo. É assim, eu costumo fazer uma analogia, brincar, que é como se fosse signos, os doshas, sabe? Legal. Então tem São o 12? Não, Ares. Não, doshas. doshas são três só. Três. Ah, ficou mais São só três. fácil. Ficou mais Obrigado. fácil. Eu detesto signo porque eu nunca vou decorar tudo. Então, ele, assim, vai falar muito sobre o seu comportamento, sobre o seu temperamento, sobre como que é o teu mental, mas como que é teu físico também.
Então, você, por exemplo, né, é um homem alto, o teu olhar, tipo, você tem um olhar assim mais profundo, mais penetrante, mas você tem uma fala calma, né? Opa. Você tem uma boa memória. Então, assim, mesmo sem te conhecer, eu acredito que O você boa memória deixa. talvez seja eu. Eu falei Ayurveda algumas vezes errado aqui, É, ó. Não é tão, talvez a mas dicção seja ruim e a memória é boa. Pronto. pronto. Tá. Talvez você seja um pita kapha. Pita Kapha, que são É, dois doshas. são dois doshas. Normalmente as pessoas têm uma tendência a ser dois doshas. Tem o dosha e o subdosha, né? Tá. Então, tem essa predominância, que às vezes ela alterna. Então, como eu estava falando, o dosha, ele tem o vata, o pitta e o kapha. Kapha. Vata, Pitta e Kapha. Tá. Isso. Então, o vata, bom, os três doshas, eles se referem a 5 elementos, tá? Então, o vata, ele é formado de ar e éter. O pitta é formado de terra, desculpa, de fogo e de água. E o kapha é formado de terra e água. Então, Certo. os 5 elementos, certo? E aí, a gente tem a nossa Prakriti, que é a nossa constituição inicial, e nossa Vikriti, que é a nossa constituição que pode ser alterada ao Durante a decorrer da vida. vida, dependendo do teu estilo de vida, dependendo do ambiente de trabalho, de familiar, enfim, né? Tem Entendi. N fatores que podem alterar a Vikriti. E a Vikriti, se ela se mantém alterada por muito tempo, é onde desenvolvem as doenças. E eu consigo alterar ela por um desejo meu, por vezes também. Eu falo, olha, meu sonho era ser jogador de futebol, mas eu tenho um estilo de vida assim, eu quero chegar nisso. Então você consegue alterar isso, a pessoa também, ir para esse caminho ou não? Ou é uma coisa já pré-definida na vida dela? Como assim? Não Eu entendi. digo assim, por exemplo, você falou que o Vikriti é uma coisa que pode vir a mudar, né? Pelo Sim. ambiente e tudo mais. Aham. Mas eu quero gerar um ambiente diferente, eu quero mudar minha vida. Então eu consigo fazer essa alteração de forma é, Intencional. intencional. Isso. Consegue, Consegue. consegue, consegue. Sim. Assim, por exemplo, né? Tem coisas que, vamos supor que o meu trabalho exige que eu viaje muito. Então, eu Sim. pego muito avião, nossa, às vezes tem ponte aérea, e aí eu não durmo direito. Então, esse é um exemplo clássico que a gente fala que viajar muito causa desequilíbrio de vata, né? Porque o excesso de movimento. Então, eu posso colocar práticas ayurvédicas, como, por exemplo, fazer autooleação com mais constância, usar alimentos mais voltados para o vata, para eu poder trazer mais equilíbrio para esse dosha que está em desarmonia, por conta do meu rotina de trabalho. Então, eu Entendi. posso mudar meu estilo de vida, só que o que eu preciso fazer para compensar isso? Então, a Ayurveda é sempre sobre compensação, O entende? Doshas, eles fazem muito essa questão do equilíbrio. A busca deles é buscar o equilíbrio dentro do Exato. seu dosha. Dentro da tua natureza. Tá, e esse dosha são três. Desses doshas, a diferença deles em termos práticos do dia a dia, como é que é cada pessoa nisso aí, para ver qual que eu me incluo Beleza, mesmo? vamos lá. Ó, o Dosha Vata, ele é uma pessoa assim, de aspectos positivos, vamos dizer. Uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito comunicativa, muito falante, né? Uma pessoa alegre. É aquela pessoa que acorda de manhã com muita energia, só que chega no final do dia já tá com a bateria ali arriada. Eu já recebi críticas por acordar feliz, mas vamos lá. Talvez você seja Vata. Aí, o dosha Vata em desequilíbrio é uma pessoa que tem dificuldade de concentração, de foco, que não tem rotina, né? Uma pessoa muito ansiosa. Então, e assim, por isso que eu falo que é o dosha, primeiro dosha a se desequilibrar, né? Então, essa questão que hoje tá na moda, né? Todo mundo fala, ai, porque eu tenho TDAH, tu não tem TDAH. Você tá com desequilíbrio de vata. E com excesso de tela. Então, sabe, é reduzir a tela, trazer mais presença, trazer mais meditação, trazer, né, uma rotina mais anti-vata, que você vai descobrir que você não tem TDAH. Você tem falta de foco, porque você tá aí multifocal, E é entende? muito comum essa visão mesmo. Falo por mim até, de você parar e falar, será que eu não tenho alguma coisa? Você vai pegando até da adolescência, da infância. Exatamente isso que você falou. Fiquei curioso agora. Eu tenho esse É, desequilíbrio. Esse meu vata não tá legal. então,
ele pode ser bom, você pode usar o Vata para o bem, para tua criatividade, para tua energia, mas se você sente que você está muito ansioso, esse é o Vata no aspecto, digamos, sombra dele, no aspecto negativo dele. Como que eu faço ele se tornar um Vata iluminado, um Vata sátvico? Porque além desses doshas que eu falei, tem o que a gente chama de doshas da mente, que é o Sattva, o Rajas e o Tamas, né? Que eu já entro neles, mas só para voltar aqui no dosha Sim. Pitta. Pita agora. O Pitta, ele é formado do elemento fogo e do elemento água. Então, o Pitta, quando ele está em equilíbrio, é uma pessoa que é organizada, é uma pessoa que ela tem clareza sobre as coisas, é um bom líder. Só que quando ele está em desarmonia, é uma pessoa irritada, uma pessoa estressada, uma pessoa agressiva. Você pensa no fogo, né? O fogo ele pode queimar ou ele pode te aquecer. Pode cozinhar tua comida, Sim. sabe? E aí no aspecto, já no Kapha, o Kapha em equilíbrio, ele é uma pessoa pacífica, aquele que, né, tipo, é um ursinho carinhoso, Ai, sabe? legal. Uma pessoa fofinha, da paz, amoroso, sempre sorridente, sempre, né, tranquilo. Agora, quando ele tá em desarmonia, é uma pessoa teimosa, uma pessoa apática, depressiva, que tem uma tendência à depressão, à procrastinação, a vitimismo, sabe? Então, todos os doshas têm esses lados, né? Positivo e negativo. Entendi. Mas também tem na constituição. Então, o Vata normalmente é, tipo assim, o ectomorfo, que é a pessoa mais magra, mais longilínea, que tem dificuldade para ganhar massa muscular. Já o Pitta é o mediano, é aquele que a gente, todo mundo morre de raiva, que tem um ótimo metabolismo, Tudo né? Come funciona tudo, vive com fome, come um monte e sempre tá ali malhadinho, bonitinho, tem, né, um bom Eu metabolismo. não gosto deles. O Pita. Pois é. Já o Kapha é aquele que olha pro brownie, que eu fiquei sabendo que tem um brownie aí, ele só É. de olhar, ele já engorda, entendeu? Então ele tem que evitar a comida, tem que fazer mais jejum, né? Então, isso justifica essa mudança nutricional que vocês sugerem, então, exatamente para ter Sim, esse equilíbrio. Cada exato. um vai ter uma visão diferente de alimentação, então. Sim, e inclusive, né, as especiarias, elas não são só temperos, a gente usa como medicamento, aí que entra as ervas. Então, por exemplo, você pega o atributo do gengibre, o gengibre ele é picante, a pimenta é picante. Então, quem que precisa de mais pimenta? O Kapha, para Sim. melhorar o metabolismo. Quem que precisa de menos? O Pitta, porque ele já é quente. Agora, o Pitta precisa de o quê? De refrescantes. Então, eu vou dar um coentro para ele, uma hortelã, uma camomila. Já o Olha, Vata, ele precisa também se aquecer, porque ele tem tendência a ter pés e mãos frios. O Vata sente mais frio. O Vata é sempre aquele que vive com o pé gelado à noite, sabe? sou eu, Você é juro. você, então você é Absurdo. Vata. Absurdo, gelado. Mão em pé gelado, pode estar o calor que for, que às vezes está gelado. Exato. Então você precisa de coisas mais picantes para te aquecer. Evitar, principalmente no frio, evitar salada, evitar crus. Tudo cozidinho, refogado. À noite sopinha, cremosinha. Legal, olha, vou É. atrás dessa informação. Sopinha eu gosto. Agora você me mata pimenta e você me arrebentou. Eu já não sou fã. Não é fã? Não, a gente Aí você acha um pode caminho. colocar um gengibre, uma canela. Canela eu gosto. Canela, ela tem esse aspecto picante também. Ela aquece também. Um Então você consegue, cravo. inclusive, adaptar para o gosto daquela pessoa também. Sim, Você não tipo fala, uma. vai comer agora uma pimenta jalapeño aqui a seco, não. A gente vai Não. A gente vai para outras coisas que são picantes, mas, tipo, eu também não gosto de pimenta, mas uma pimenta do reino, beleza, tranquilo, boa. tranquilo. Daí dá para incluir, entendeu? Legal. Olha, então É já isso. ficou mais fácil para mim. Na pimenta eu tava ficando preocupado. E voltando Sim. então nesse tema, ciclo, esses 4 momentos da mulher. Uhum. Vamos separar eles? Posso começar Vamos. com a menstruação, que eu acho que é um momento muito importante aí Sim. da mulher. É o momento então do desabamento do endométrio. Vou falar da minha parte médica. Ótimo. Perfeito, que dura ali, né? Varia um pouco de mulher para mulher, às vezes muito desregulado, até 1 a 5 dias, vai. Uhum. E aí, o que que você sugere para essa mulher atualmente? Então, é a fase invernal da mulher. Então, eu sugiro que ela busque ter um tempo mais de recolhimento. Então, né, algo que eu passei até depois, né, desses conhecimentos a trazer na minha rotina. Eu sei que
não é todo mundo que consegue, mas dentro da possibilidade do trabalho, né, da mulher, Você se adaptar, se né? adaptar e montar até tua agenda, assim, de reuniões, de cronograma, meio que com base no teu calendário menstrual. Então, como ele é um tempo de recolhimento, buscar ficar mais introspectiva, buscar, sabe, a energia da mulher naturalmente baixa quando ela tá conectada com o seu ciclo, né? Então, por exemplo, esse termo oposto da fase de ovulação. Então, buscar fazer mais chás quentinhos, buscar, né, descansar mais, respeitar realmente o corpo, sabe? Essa fase para quando você estiver ali no teu pico, você poder usufruir melhor dessa energia. Senão, quando você não respeita, ele bagunça todo o ciclo e gera TPM. Tem muita mulher que reclama, né? De cólica menstrual, de dor de cabeça, de compulsão alimentar. Até mesmo muito sangramento, pouco sangramento Exato. e totalmente irregular. Isso também vai ajudar nisso também. Vai ajudar. Se você seguir uma rotina mais ayurvédica, respeitando o teu ciclo, e até a alimentação, né? Como é uma fase mais invernal, você comer comidas assim mais também cremosas, ahn, mais quentinhas, refogados, né? Evitar os crus, sabe? Comidas de mais fácil digestão, a gente Tá. costuma falar. Então, você vai ter uma passagem melhor nessa fase, né? Da tua menstruação. Tá. Mas aí a gente está falando, e isso é uma ideia geral para todos os doshas. Sim, ideia A geral ideia pelos geral. doshas. Imagino que depois você ainda jogue a pimentinha, o negocinho aqui em cada um, de Sim, acordo sim. com. Mesmo nessa fase menstrual, pode mudar alguns detalhes Pode mudar também, alguns né? detalhes, sim, sim. Entendi. E você saindo, é o que você falou, você saindo um pouco desse ritmo, essa mulher pode se sentir muito pressionada, muito agredida, essa fase menstrual, se ela tentar ir muito para esse embate e não se recolher muito. Então pode acontecer algo do tipo assim, que vem na minha cabeça isso. Às vezes ela, Ah, você falou, ó, tá, período menstrual, se recolhe, fica mais tranquila, só que ela não se recolheu, ela entrou num mundo de trabalho muito intenso e tudo mais, então ela pode sofrer muito nesse período. É porque tá indo contra a tua natureza, né? Você tá forçando, tipo assim, o carro, né, tá com a bateria fraca e você ficar pegando no tranco, Exato. sabe? Você tá fazendo algo contra a natureza. Então a gente tem que entender que homens e mulheres, eles são diferentes, né? E o que acontece também, que eu já ouvi muito de paciente, ai, por isso que eu prefiro tomar anticoncepcional e aí eu não tenho esses sintomas. Por quê? Porque Entendi. você entra no automático. Mas Sim. e isso a longo prazo? Como que vai ser? Eu- Talvez você não aproveite esses momentos para sua saúde, inclusive. Exato. E além do que você sabe, se conecta com uma parte assim meio mística, digamos, de intuição, de feminilidade. Quando você Um tema interessante, realmente. você fica muito mais feminina, você fica muito mais bonita. Quando você sai, né, dessa parte alopática. Você Sim. busca o conhecimento, você busca a sábia dentro de você. O autoconhecimento que você falou. Então você Exatamente. consegue se entender a ponto, muitas vezes você fala, olha, não está normal. Porque com anticoncepcional, às vezes você vai, o que você falou, Você vai entra no levando, automático. tá tudo bem. Quando tá ruim, é porque já tá muito pior do que se você tivesse só acompanhando você de forma mais natural, vamos colocar assim. Sim, sem contar, né, as reações adversas. Eu tenho amiga minha que teve trombose, tem outra que teve AVC por causa de anticoncepcional. Tem os riscos dos anticoncepcionais sabidos, fato. Exatamente. Então Legal. você vai tomar um anticoncepcional só por conta de você não querer conhecer o teu ciclo, Interessante. Muito né? legal. Muito É legal. polêmico, né? Não, mas é polêmico, mas não deixa de ser algo racional. Aqui na minha Total. cabeça tem uma questão matemática. Olha, se você se conhecer Exato. faz todo sentido. Exato, muito melhor para você mesmo, né? Exato. Então não estou achando nenhum absurdo esse Que bate-papo. bom. Pelo contrário. Tá? Vamos lá. Fase Aham. folicular, que é aquela fase que a Sim, mulherada está se preparando ali para o óvulo sair para possivelmente ocorrer uma fecundação. O exato. que é essa fase folicular no seu entendimento disso tudo, da Ayurveda? Então, depois do inverno vem a primavera, né? Então, nessa primavera, ela tá se preparando para a fase, né, de ovulação, do clímax dela. Então, é uma fase que começa a voltar a energia, voltar a criatividade. Então, ela começa a fazer o seu planejamento, né? De como que você sai da toca, né? Saiu do casulo. Saiu do casulo, então vamos voltar a viver, né? Passou a fase de mais introspecção. Então é uma fase assim que é mais gostosa,
né? A gente volta a fazer atividade, né? Volta a liberação de estrogênio, né? Isso, aumentam bastante os hormônios para Aumenta, isso, exato. exato. Porque justamente na fase menstrual baixa muito a progesterona e Desaba isso. desaba, né? A progesterona e o estrogênio. Então, né? Você fala, pô, tô sem meus hormônios, né? Como que eu fico? Então, quando começa a aumentar, a gente, né? Respeitar essa fase também. E aí, o que que muda em termos de alimentação, de convívio, de excitação dessa pessoa ali no dia a dia? Aí ela, assim, né, ao meu ver, ela pode voltar a ter aquela alimentação, aquela rotina mais voltada pro dosha dela, porque que ela precisa, né, para a natureza dela. Então ela não precisa se preocupar tanto com essa parte de nutrição, de autocuidado, entende? Que exige o recolhimento da menstruação, né? Ela sai da sopinha, daquele chazinho mais para relaxar e já começa a sair Aí. para mais atividades. Ótimo, ótimo, que é uma fase, né, muito importante da mulher, é o que você falou, Uhum, esse preparo aí para gestação e tudo mais. uhum, Aí depois a gente tem a fase ovulatória, de fato, que é aquela sim, fase que vai ser o óvulo, que dura alguns dias, se eu não me engano, você tem 3 a 5 dias ali de uhum. mais intensidade de qualidade até de engravidar. Então, essa fase ovulatória, como ela é entendida, então, também no. Ah, e é a melhor fase da mulher, né? Tá É, ali, testosterona, tudo ali, né? Em alta. Então, é uma fase putz, marcar reuniões importantes, fazer fechamento de negócio, olha né? De lá, criatividade. É uma fase que eu fico muito criativa. Então, assim, eu busco até fazer meus lançamentos, por exemplo, nessa fase, organizar o que eu consigo produzir mais nessa fase, porque é uma fase que eu tô com com a criatividade e com o meu nível de produção, assim, muito em alta, né? você dá aquela acelerada, Aquela então. acelerada, né? O que homem, né, que dá raiva, assim, pra gente, né? Sempre tá nessa fase, né? É, com o hormônio Praticamente. normal fica mais fácil. Testosterona é isso, né? Exato, Energia. exato. Então é a fase que, para quem treina, você pegar mais pesado, você tem mais facilidade para ganhar também músculo, porque você tá com mais testosterona, né? Então é uma fase maravilhosa, né? E aí, essa mulher. Vocês, nesse tratamento, nesse acompanhamento, você consegue potencializar esse efeito aí positivo dessa pessoa, então, né? Consigo, tipo, daí eu posso, sei lá, se a pessoa tem baixa, por exemplo, testosterona, eu entro com uma ashwagandha, né? Ashwagandha A gente já é falou bem, sobre isso já aqui com o colega falaram? urologista, Ó, que que ele legal. ajuda um pouco na questão hormonal e tudo mais. Olha que Sim, legal. aumenta a testosterona. O ashwagandha, ele é como se fosse um ginseng indiano, né? Então, assim, ele tem um nome até que fala que é a força de 100 cavalos, É né? isso mesmo, eu tô lembrando agora, que legal. Ele é meio semelhante com a maca peruana, com tríbulos Falamos da terrestres. maca peruana também. É muito bom, é muito bom. É um complemento, assim, para aumentar a vitalidade, aumentar... ele é muito como que se fala? Adaptogênico, essa é a palavra. Então, assim, se eu tomo de manhã, ele tem uma função de me dar mais energia. Se eu tomo ele à noite, ele é bom para quem, por exemplo, sofre de insônia, precisa melhorar o sono. É um composto, assim, maravilhoso. Então, até isso, questão de horário, quantidade, tudo isso, vocês fazem esses apontamentos também. Não é aquela coisa, ó, Sim, come mais isso ou aquilo, não. não. Até a forma como você vai eh, medicar, como você vai tomar. Por exemplo, aqui no Brasil é difícil a gente encontrar cápsulas, né? Eu, às vezes, comprava alguns compostos num site indiano. Mas hoje em Sim, dia, com a tributação, tá muito caro para importar, né? O valor entendi. do dólar. Então, né, tem uma loja que eu costumo recomendar, né? Que é de um casal de amigos meus que são também terapeutas ayurvédicos, que é um empório. E lá você compra em pó. Por exemplo, o Certo. ashwagandha. Então, você tá com desequilíbrio mais de vata. Então, qual que é o veículo melhor para você tomar esse pozinho? Vou falar, você vai tomar uma colherzinha de café, por exemplo, no leite, porque o leite é um veículo melhor pro dosha vata, Para absorção e para para absorver. ativação dele. Todo. Perfeito. Aí no pita, o ghee, a manteiga ghee. Pro Certo. kapha, o mel. Olha, eu Então, gostei do Kapha. é, Dá um doxa. então, é muito incrível isso na Legal. Ayurveda, sabe? Porque é o mesmo composto, mas você vai mudar o veículo dele, que ele vai direto para aquele canal.
E digamos para a assim. gente saber, as medicações habituais de farmácia, geralmente tem os veículos para levar aquele remédio. Quando a gente pega uma cápsula, uma injeçãozinha na veia, não é só o remédio, tem um veículo para facilitar a absorção, para Sim, ajudar a ativar o produto. Então faz sentido, faz muito exato, sentido. exato. Então, às vezes tem medicação, por exemplo, que a gente faz via também nasal, né? Que é o. Nossa, me esqueci o nome agora em sânscrito, me deu um branco. Mas é um óleozinho medicado que a gente aplica. Você falou que tem rinite, né? Tenho. Então, para quem tem rinite, sinusite, tem esse olhinho Sadvindu, que é um óleo medicado, que a gente faz uma massagem facial, aplica ele e ele é um excelente desobstrutor. E essa massagem você às vezes ensina para o próprio paciente fazer em casa, às vezes para ele aplicar Sim, também? ensino, Ah, ensino. legal. Daí ele aplica, aquece assim essa região e inala esse óleo, né? Hum. Deixa a cabeça bem inclinada. Muito legal você ver a medicina moderna, né, e essa medicina que você está me trazendo ancestral, elas se cruzam muito mais do que a gente imagina, hein? Sim, com Muito mais. certeza. Tô bem empolgado e muito feliz por isso, Que legal. né? E agora a gente tem a quarta fase da mulher, que é a fase chamada de lútea, que é o finalzinho, que é aquela hora que o corpo fala, ai, não engravidei, não foi dessa vez, tudo bem, vamos nos Sim. preparar para o desabamento do endométrio, vamos nos preparar para a menstruação. Ela é o Uhum. outono. Isso, é Aê! outono. E como é que vocês enxergam essa fase na mulher? Ai, outono é a TPM, né? É, Inclusive estou de TPM. não gosto do outono. Mas assim, né? É muito engraçado, porque eu falo que eu acompanho a minha TPM e eu sei como lidar com ela de uma forma assim. Ai, hoje virou uma maestria, né? Ó, cada dia tem uma fase. Hoje parece que eu tipo, tô normal, Normal, tô total, ótimo. ótima. Mas ontem eu já não tava tão bem. Aí, o que que eu faço? Tava irritada. O que que eu faço para acalmar isso? Um escalda-pés, uma meditação, uma respiração alternada, né? Que é um Nadi Shodhana. Então, assim, é um período que a mulher tem que ter mais cuidado para não ter essas desarmonias. Tem mulheres que Para não têm matar o marido. para não matar o marido, né? Se bem que falam que tem atenuante, né? Tem, Quando a né? mulher tá na TPM. Olha, eu não fiz o Ayurveda, não tô me tratando, eu matei ele porque, olha, não preciso nem falar, seu juiz. É, então, aí, tipo, a gente, né, traz essa rotina de autocuidado, de dar uma reduzida na atividade física, porque a energia começa já a cair, né? Como tá na preparação da fase menstrual, a energia já começa a cair, não como na menstruação, Sim. mas então você já começa a ter mais ou menos os mesmos cuidados que a gente tem ali na menstruação. Então, putz, tô vendo que eu tô ficando irritada. Ó, vou falar pro meu marido, Dá uma segurada. dá uma segurada aí, não me faz pergunta idiota, tá? Porque Poxa, senão logo para nós, que adora fazer pergunta idiota. minha tolerância fica seu Saraiva, a tolerância zero, entendeu? A gente vê vocês deitados e fala, você quer ficar deitada mesmo? Essas perguntas idiotas que vocês devem falar, meu, eu vou matar ele, não é possível. É, eu fico com uma tolerância que é engraçado, assim, daí depois sempre que passa, você fala, nossa, não acredito que eu fiquei irritada por causa daquele negócio, mas é incontrolável. É muito louco como são os hormônios, né? Não, fantástico. E você está falando de todos esses ciclos, tem toda a relação com a questão hormonal, né? E já se Total. entendeu que, obviamente, o É, hormônio, como a testosterona, os hormônios femininos, eles têm a sua responsabilidade exatamente nesse sim. ciclo de humor. Nossa, então faz todo sentido. E é muito interessante porque eu tenho muito cliente homem, né? Talvez eu acho que eu tenho até mais cliente homem do que mulher. E eu trago essa consciência para eles, saberem lidar com a mulher deles. Sabe? É muito legal. E aí tem um cliente meu que fala: Nossa, eu não vou falar tal coisa pra minha namorada, porque eu sei que ela tá na TPM. Eu falei: Né? Sábio você. Sábio. Ele tem acesso ao ciclo dela. E hoje eu soube, né, que o Flow, que é um aplicativo, né? Não sei se pode falar de marca, mas Pode, enfim. pode, pode, É um pode. aplicativo que eu particularmente uso, né, porque Para tem os acompanhar, gráficos assim. para acompanhar. Ele dá para você compartilhar com o teu parceiro como que tá teu ciclo. Olha que legal isso. Já avisando, né? É, Que então ele já daqui sabe, até ó. tal dia você está em risco. Exato. Dali para frente a gente conversa de novo. E você falou de uma coisa curiosa. Às vezes a pessoa
tem, mesmo ela se tratando e se cuidando, ela pode ter uma certa instabilidade. E vocês também orientam alguns cuidados para esse momento de estabilidade. Por exemplo, eu estava fazendo tudo direitinho, mas hoje eu acordei mal mesmo, não estou legal. Então, olha, quando Uhum. for assim, a gente vai tomar um cuidado a mais nisso. Tem isso também. Sim, sim. Também tem outros recursos, né, que eu gosto de recomendar, por exemplo, como aromaterapia, né? Então, tem aromaterapia dentro da Ayurveda, né? Já é um pouquinho mais moderno, né? Sim, Mas a gente usa bastante a aromaterapia, que na antiguidade eles faziam o quê? Eles medicavam os óleos. Então, né, através de que a gente chama de decocção, ou através de decocção é quando você ferve a erva, faz uma redução dela, inclui o óleo nela e reduz até essa água zerar, incorporar essas ervas no óleo. Se torna um óleo medicado, isso, certo. Vira um né? colírio. Então, se for óleos, é um colírio. É no Hã? olho que aplica? Não. Não, é o Não. óleo medicado. Ah, tá. É o óleo. O óleo é um óleo de gergelim, um óleo de coco, um óleo de girassol, né? Tem os óleos e cada óleo também é mais recomendado para um dosha. Eu sou tonto, eu entendi óleos num determinado momento e Não, levei é isso adiante. óleo no plural. Óleos. Óleos. Desculpa. Imagina. Então, esse óleo, né, antigamente que era medicado, hoje a gente pode medicar, por exemplo, com aromaterapia, né, que é a extração do óleo essencial da planta, e aí a gente pode medicar. Então, a pessoa está muito irritada, um óleo de lavanda, está Você muito põe no ambiente ansiosa. ali e fica. Exato, no ambiente ou numa massagem. Entendi. Mas você falou muito de massagem. Essa massagem a pessoa faz a automassagem, ensina alguém a fazer para ela também. Porque às vezes falar nas costas não dá. Então, ou É. você vai num local que faça isso de fato. Então, tem a autooleação, que eu ensino a pessoa a fazer uma automassagem. Autooleação, que é a Isso, passagem de óleo e a massagem. Tá bom. isso. Ela se faz essa Beleza. massagem com óleo morno, mas é bom também, de vez em quando, ela receber a massagem, né? Eu atendo com massagem ayurvédica, né? Legal. Então, no meu espaço, eu atendo lá. E aí, tem às vezes pessoas que vêm através de outros terapeutas ayurvédicos que não trabalham com essa parte, né? De massagem, vem para mim, vem com a recomendação, né, do que precisa e eu atendo. Eu imagino que muita gente deve entrar nesse mundo como paciente e não deve querer sair de jeito nenhum, né? Porque é muita coisa interessante no meio. Então acontece Sim. isso muito. Ah, com certeza. Porque ela também tem muita ligação com o yoga, né? O Ayurveda e o Yoga vieram, né, ambos da Índia, ambos dessas, né, filosofias aí que a gente falou, né, do hinduísmo. Então, enquanto uma cuida do corpo, a outra. Quer dizer, o yoga também cuida do corpo e cuida muito da mente, né? Do estado de presença. E a gente recomenda muito, por exemplo, yoga na prática de atividade física. E às Sim. vezes determinados yoga, você precisa pacificar a tua mente, porque você está muito pita. Faz um yoga, um vinyasa, algo mais calmo, um hatha yoga. Você precisa de mais movimento porque você está muito kapha. Faz um ashtanga, que é um yoga, né, de mais movimento, um hot yoga, sei lá, É, tem o hot sabe? yoga. É o que na minha cabeça aqui, o hot yoga. Exato, para te trazer mais movimento, fazer você suar, né? Então a gente traz também isso. Que legal. Agora, a gente ficou nesse tema da menstruação, mas outra coisa Aham. que me gera uma certa curiosidade é que eu imagino né, a mulher tem um período também da gestação. Também existe alguns cuidados pensando nessa mulher gestante também. Sim, com certeza. Assim, não é minha especialidade, mas a parte da gestação a gente tem que cuidar, né? Ter mais cuidado ainda com a alimentação. E ali, mês a mês, há um cuidado específico de determinados alimentos que serão mais benéficos para a liberação hormonal ou para aquele bebê receber, né, essa nutrição. E assim, tem algo muito lindo, né, que até eu lembro muito bem, que acho que é lá pelo 8º, 9º mês, a gente falava sobre dar para o bebê, quer dizer, a mãe, né, tomar água de ouro. O que é água de ouro? É você pegar um anel, sei lá, uma aliança, né, um pedacinho de ouro, ferver ele, fazer Aham, essa água de ouro e a mãe tomar. sim. Que assim, é algo meio ritualístico, mas eu acredito também, né? Porque libera, lógico, as substâncias do ouro para trazer esse fortalecimento,
Você sabe? fala em ritual, mas o ritual por si só, ele passa pelo autoconhecimento que você falou, passa pelo relaxamento e para pessoas, né? Porque o Ayurveda é muita questão de você se conhecer. Então, a hora que você para você se estudar. Sim, Então, eu acho que você falou yoga, meditação, tudo mais, eu acho que caminham obrigatoriamente junto com isso, então também. total, total. Porque eu nunca fiz nenhum deles, né? Meditação, Aham, como a gente conversou aqui, eu sou muito agitado. aham. Eu já peguei minha filha de 9 anos fazendo meditação, quando ela tinha 7, 6 anos, no YouTube, acompanhando lá e fazendo. Ai, que fofa. E é linda. Eu não consegui chegar no ritmo dela, eu não consegui chegar nesse. Olha. Mas então é interessante, para dar uma desacelerada, É, quem tudo. fala que não consegue meditar é quem mais precisa. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Me entrego aqui, ó, sou culpado. Mas faz todo sentido. Sim, sim. É prática, como tudo na vida, né? Então, a gente não nasce com músculos, a gente precisa ir pra academia, precisa treinar, né? A gente não nasce inteligente, né? Teve uma formação e tudo mais. Então, meditação também é um treino, né? Legal. Requer essa persistência, né? Eu tenho ainda a vontade de um dia passar por um Vipassana, né? Que é um. Você já ouviu falar? Não, Vipassana, não. Eu Não? sou muito ruim nessa área. Me ajuda. Vamos lá, já trazer esse conhecimento também. O Vipassana é um retiro do silêncio. Você fica 10 dias em silêncio e meditando, Sem falar nada. sem falar nada e meditando. Monge, nada. Não pode É, falar. não pode. Não posso. Pode. Olha assim, ó, eu tenho que chegar. Para eu chegar nisso, eu tenho que me preparar muito bem. Acho que o Muito. Everest é muito mais fácil de subir do que isso aí. É, mas falam que é muito transformador, mais que qualquer, assim, outra medicina de autoconhecimento, de É um aprofundamento. ambiente que várias pessoas se juntam e fazem toda a convivência ali sem falar Sim, nada. sem falar Nada. nada. Eu ainda não fui, né? Ainda não criei também essa Eu ia aprender coragem. no mínimo Libras para conseguir me comunicar alguma coisa. Não pode ter contato visual, Não? Olha não que legal, que pode. interessante. É bem para você trabalhar ali o seu silêncio, né? Entrar com o seu interior mesmo. Uau. Então, assim, pelo que eu entendi, só para a gente bater nisso aqui também, o espiritual, né, o autoconhecimento espiritual e o autoconhecimento do seu corpo são duas coisas que vão andar juntos no tratamento. Total, Não tem total. como ser separado isso. Não, vamos Não, tratar só espírito, não. O corpo tem que acompanhar e vice-versa. exatamente. Sim, um tá ligado ao outro, né? O espírito, o mental, o corpo físico, o energético, é tudo energia. Outra coisa que eu também fiquei curioso, porque às vezes você pode trazer muitas mudanças. Por exemplo, só dessa conversa que eu tive aqui, eu sei que eu estou muito errado em muita coisa. E já Uhum. sabia, óbvio. A gente sabe que é certo e errado muitas vezes de alimentação, de sono e ademais. Mas se você chegar para mim e falar, Rafael, vamos fazer essas mudanças, vamos fazer no instalo ou vocês buscam fazer essas mudanças de forma mais gradual e equilibrada? Eu gosto da forma gradual, equilibrada, porque imagina, né? Tá com, sei lá, você tá com 35 anos. Não tem. E a vida inteira, né? Teve uma vida assim, desregrada. Não tem como eu mudar isso da noite pro dia. A gente precisa ter uma reeducação. Mas eu digo que assim, se a pessoa. Eu falo, quanto que você está disposto, de 0 a 10, a transformar a tua vida? Ai, 10. Porque eu tô com a vida muito cagada mesmo. Entendi. Aí, tipo, eu falo, beleza, vou entrar para esse programa. Então, ela seguindo passo a passo, assim, eu garanto que 3 meses a vida dela muda muito. Não vou dizer radicalmente, mas se ela seguir o passo a passo, eu dou garantia ou dinheiro de volta. Eu falo, você vai mudar a tua vida. Sério. Essa dinâmica, então, é decidida praticamente nessa consulta, nesse bate-papo. Fala, olha, Sim. vamos ter uma dinâmica um pouco mais radical porque você está afim, porque você está animado, ou porque você precisa, ou vamos fazer aquela dinâmica para aquele teimosinho, com mais calma, vamos. Acho que assim, a não ser que a pessoa já esteja imersa nesse meio e já conheça um pouco da Ayurveda e tudo mais, eu recomendaria uma consulta individual ah, e um retorno, dali vai um mês. Certo. Mas assim, eu acredito muito no poder da ambiência. Então, por isso que hoje, né, eu evito atender com consultas individuais, porque eu vou te passar uma lista de coisas para você fazer. Você vai olhar aquilo e você vai ficar desanimado. Sim, porque às vezes é muita mudança. É muita mudança. Por isso que é importante ter alguém, né,
um terapeuta para te dar esse suporte, e principalmente no começo, semanal, para você manter a tua motivação. E aí, Rafael, você tá bem? Tá com alguma dúvida? Tá conseguindo fazer? Ai, não, essa semana eu só consegui fazer 3 vezes a atividade física. Ah, então na semana que vem, vamos tentar colocar 4? Vamos Sim. tentar colocar 5? Vamos tentar tirar o refrigerante? Vamos buscar dormir um pouco mais cedo? Evitar um pouquinho de tela? Entende? Então, com esse acompanhamento, eu tô ali mais próximo. Então, você se sente mais motivado. E essa mentoria você faz um acompanhamento, às vezes, Sim. pelo contato, pelo telefone ali, falou, como é que a gente foi? Como é que a gente tá Uhum. indo? Às vezes tirar uma dúvida, pô, doutor, eu tô... Então, isso Sim, tá nessa mentoria aí. tá, a gente tem um grupo, né, de acompanhamento que eu falo, meu, me usem, manda mensagem aí, sabe? Eu não sou mãe de vocês, não vou ficar perguntando todo dia. Sim, sim. Mas quinzenalmente a gente tem encontros online ao vivo, né? A gente tem 1, 2 horas de encontro e a gente também tem alguns encontros individuais para pegar algumas coisas pontuais e realinhar também a alimentação e tudo E mais. nesses encontros em grupo, você tenta juntar o grupo com todos os doxas possíveis, pode ser, ou você dá preferência a montar um grupo mais homogêneo de pessoas semelhantes? Olha, é muito louco, mas assim, energeticamente, sempre as pessoas têm o mesmo problema. Eu É, não, assim, é divino, sabe? O grupo. o próprio grupo se une ali. Eu não preciso ficar Precisa nem fazer muita escolhendo. conta. Ó, esse Não, vai para essa turminha, esse não, não. Ó, vai não. entrando aí porque vai dar no É, mesmo lugar. exatamente, é bem isso. E a gente Legal. vê, assim, as afinidades, como todo mundo tá mais ou menos com o mesmo problema, e às vezes a dúvida de um ajuda na questão do Sim, outro, lógico. sabe? E aí, né, o legal desse negócio também de grupo é que sai amizade, sabe? Sai negócios às vezes, Sim, às vezes né? você Você falou ó, das pertence a uma queixas é o trabalho, comunidade, você se tudo. sente pertencente, sabe? Isso que eu acho muito, muito legal, né? Porque fala, pô, não sou só eu que tenho esse problema, né? O fulano também tem. Então rola Exato. Aquela um ideia, pô, não sou só, acolhimento. não tô sozinho nesse É, ambiente, tem sempre alguém pior do que eu. Isso já dá um alívio no coração. exato. Sensacional. E você diz que homem funciona muito bem, já não tem muito aquela questão hormonal tão instável habitualmente do Uhum. homem. Mas as queixas do homem imagino que sejam semelhantes, né? Ansiedade, depressão, isso daí entra muito também. Sim, sim. Tem bastante dessas queixas, falta de rotina, né? Falta de ação, né? De ter proatividade. Às vezes, assim, os homens, daí entra num outro assunto, né? Mas assim, que não tem necessariamente correlação com a Ayurveda, mas vejo muitos homens assim com, digamos que a energia feminina ferida, sabe? Certo. Então falta energia masculina também neles, né? Falta esse ímpeto de ação e tudo mais, né? Inclusive, iniciei agora um grupo, né, só de homens. Uma outra jornada só de homens, e daí com a medicina do cacau, que também eu trabalho. Porque tem sido algo muito interessante essa visão sua, que fala muito dessa, não da sexualidade em si, mas dessa feminilização masculina. O homem está perdendo um pouco do seu cerne, do que é o homem de fato, né? Sem querer Uhum. estigmatizar, Sim, mas está perdendo. E a mulher, às vezes, está tendo que assumir muito essa posição também. Então, está tendo um desequilíbrio isso também. justamente. É o que eu mais atendo, esses dois desequilíbrios, e eu busco trazer essa harmonização para ambos, né? Deixar as mulheres mais femininas e os homens, né, mais no lugar deles também, mais masculinos. Então é muito interessante porque me veio esse ímpeto, né? Que eu comecei a observar, falei, nossa, tô tendo muito homem, assim, sem atitude, né? Cadê aqueles homens à moda antiga, cavalheiros, né? É, Mais agressivos, né? mais presente, não. Presente, agressivo no lado O hormônio, positivo. exatamente. O Exato. testosterona está onde, né? A gente sabe que É, eu acho que faz sentido. Isso independente do desejo sexual de cada um, da opção sexual, acho que o homem não deixa de ser homem de sim, muitas formas, a não ser que faça toda aquela alteração hormonal. Mas eu não quero estigmatizar nada, deixar isso muito claro e tenho certeza que a visão de vocês é muito essa, né? exato. E tem mais uma coisa, né? Que a gente fala muito isso da visão ayurvédica, que pode ser baixo ojas. Ojas é
a vitalidade, é o tesão pela vida. Então, esse tesão que a gente fala, né, esse brilho no olhar, esse entusiasmo que vem, às vezes, né, essa falta de entusiasmo que vem para um lado mais tamásico, como eu estava falando ali dos doshas da mente, né? Que é o Sim, sáttvico, o rajásico e o tamásico. O tamásico é quando você tá sem vontade de viver. Então, você não tem essa energia vital. Você você vai no precisa. automático e É, sempre deprimindo, sempre indo para baixo. exato. E tem muitos homens que estão nesse lugar, assim, mais tamásico. Precisa aumentar a energia vital, né? Aumentar a testosterona, né? Aumentar a vontade de viver, sabe? Deixar eles mais sáttvicos, né? Porque o rajásico também não é bom, porque o rajásico já é a pessoa mais irritada, sabe? Não precisa ir muito longe, vamos equilibrar, que é isso que Exato. Caminho do vocês meio. querem. Caminho do meio. Exatamente. Tá, doutora Melina, eu quero começar a fazer isso. Como é que a pessoa procura? Como é que Uhum. te procura? Bom, pode me procurar no Instagram, Melina Ótimo. Dau, né? Com o D-A-U. Léo. Tem um canal no YouTube também Melina Dau. Tá todas as minhas redes para facilitar, tá tudo Melina Dau, Isso. E né? por ali ele consegue acessar, ter acesso a como Sim, é que funciona a sua consulta, sim, e lá tudo tem mais. também meu telefone, meu Tem WhatsApp. atendimento presencial e à distância, então você faz os dois Sim, também. faço os dois. Legal. E agora a coisa que a parte que eu mais gosto, que eu paro para Né? ouvir mais do que nunca. Eu preciso que você traga uma mensagem, e aí você pode Uhum, falar para as mulheres e para todo mundo que possa querer sim. participar do Ayurveda. É, bom, me coloco à disposição para poder, né, auxiliar vocês que buscam por esse autoconhecimento, por esse caminho de mais vitalidade, de alegria de viver, de transbordo, né? Que eu vejo, eu fico muito triste de ver as pessoas assim, né, com falta de entusiasmo. E acho que assim, a vida passa tão rápido. Acho que a gente tem que viver o momento presente da melhor, da mais elevada maneira. E assim, tenho um imenso prazer de transformar a vida de quem realmente está disposto, interessado a evoluir e a se sentir mais feliz. Excelente. Já deixo para você aqui a minha opinião sobre a doutora. Vai muito além só disso. Só a energia dela aqui já transforma o ambiente. Sério, você pode falar que você está na parte menstrual, qual parte você tiver, mas a sua energia hoje está maravilhosa, trouxe muita energia para a gente. Muito obrigado pela sua Obrigada. presença, Eu que agradeço. tá? Se inscrevam, vão lá no Instagram da doutora, tem bastante temas outros lá, tem conversa, tem orientações e tudo mais, para você entender mais de algo diferente para alguns ainda. E segue a gente. Vai, se inscreve, curte, comenta, participa, pergunte. Eu vou perguntar para a doutora e eu ponho lá embaixo a respostinha. Um beijo para vocês e obrigado demais. Gratidão.